ele falou é uma verdade, né? Lembro que quando chegamos à igreja ali em Curitiba em 99, o Mir tinha recém saído de lá e vindo para cá, né? E o irmão Juvenal já vinha aqui sempre estar com o Mir, e aí um dia também viemos, né? E conhecemos a família do Almir, e desde lá a gente sempre esteve junto, né? Vimos assim a obra aqui crescendo, glória a Deus pela vida dos irmãos todos aqui. É uma obra do Espírito, né? Nasceu no coração de Deus. Então os irmãos fazem parte desta obra nessa cidade, né? Como igreja de Santo André. Glória a Deus por isso. Amém. Que glorificar o Senhor, que cada um dos irmãos, como o irmão leu no início, foi criado para a glória de Deus. E, além disso, foi gerado para ser uma testemunha do Senhor nessa geração. Amém? Você crê, irmão, que você é a testemunha de Deus? Amém. Você faz parte do corpo de Cristo nessa cidade, nesse tempo. O irmão também falou algo precioso ali, a dispensação de Deus. Irmãos, eu creio que a dispensação de Deus, nós estamos vivendo os últimos dias e precisamos nos preparar. É um tempo de preparo, né? Eu creio que a dispensação desse tempo, irmãos, é um tempo de preparo para a volta do Senhor. E nós glorificamos a Deus por isso. O Mir me pediu que eu compartilhasse algo, né, que o Senhor tem dado, e com temor e tremor e por misericórdia do Senhor, né? Gostaria de compartilhar algo do que o Senhor tem trazido ao meu coração para com a igreja aqui, amada do Senhor. Amém? Amém, irmãos. É um tempo difícil que vivemos, né? Como disse, é um tempo que o Senhor está às portas. E o Senhor quer gerar em nós e na igreja hoje um testemunho real. Isso Ele já vem fazendo por séculos, né? Mas no fim dos dias, eu creio que o remanescente do Senhor, aqueles que são fiéis a Cristo, a igreja do Senhor, ela precisa estar pronta, né, como uma virgem pura, preparada para o noivo que está vindo. E precisa também, nesse tempo, gerar um testemunho. E para gerar um testemunho, irmãos, é necessário, primeiramente, render nossa vida para a transformação do caráter de Cristo, irmãos. Um testemunho, ele se baseia na manifestação do caráter de Cristo em nossa vida. E, através disso, vão fluir as obras de Cristo através da nossa vida. E um aspecto assim que me chamou muita atenção nos últimos dias, até compartilhei algo breve já ali em Curitiba sobre isso, é uma característica desse caráter de Cristo em nós, que chama-se equidade. É uma palavra que não se fala muito, né? Se você olhar na Bíblia, ela não aparece muitas vezes, algumas vezes apenas. Mas é uma palavra e é um aspecto assim de tremendo poder do Senhor em nós, de transformação do homem interior. A equidade, ela acopla vários aspectos do caráter de Cristo. E ela precisa, nesses dias, ser vista, né? Se nós abrirmos ali em Filipenses, que é o texto principal, né, no qual eu vou compartilhar com os irmãos, se nós vemos a experiência dos filipenses, quando Paulo escreve a eles naquela época já, como todos os demais ali que viviam as igrejas, elas já aguardavam o retorno de Jesus. Elas já estavam sempre no processo de se preparar. Esse processo nunca parou desde o início da igreja, até hoje. Mas o Senhor, pela longanimidade, foi mantendo, né, esse tempo mais para frente. E só o Senhor sabe, só Deus sabe quando o momento do Senhor Jesus voltará, né? Mas nós precisamos estar apercebidos do tempo. E se nós vermos hoje as coisas que acontecem, é muito assim, nítido que perto está o Senhor. Você crê, irmão? Eu creio, perto está o Senhor. E se Ele alongar um pouco mais, de qualquer forma, nós precisamos estar preparados. Sempre. Para a volta dele. Porque de repente Ele vem. É isso. Muito rápido, né? Vamos abrir aqui então Filipenses capítulo 4. Versículo 5. Vamos ler o versículo 1 antes. Os filipenses, irmãos, eles rapidamente, creio que nas experiências das igrejas aqui, eles foram uma das igrejas que rapidamente alcançou um testemunho de equidade.
como indivíduos dentro da igreja e como igreja em si. A gente vai ver mais para frente um exemplo como eles foram muito usados naquele início, nas primeiras igrejas dos primeiros séculos, né? E aqui diz assim, portanto, Paulo escreve várias coisas, vários conselhos a eles. Depois ele, no seu último momento ali, ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos. Isso é como se o Senhor falasse para nós hoje: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim firmes no Senhor, amados. É um tempo, irmãos, de necessidade de firmeza na nossa vida. Firmes em quem? Somente em Cristo. E no versículo 5 diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então aqui, irmãos, é algo que precisa estar fluindo através da nossa vida. E alcançamos a equidade apenas com a nossa rendição a Cristo, total da nossa vida, e o enchimento do Espírito Santo em nós. Tudo depende, irmãos, da vida do Espírito em nós. O quanto nós buscamos a Cristo, o quanto Ele inunda a nossa vida, o quanto o Espírito Santo move em nós, trabalha em nós, gerando uma experiência de equidade. Aí vocês podem perguntar: mas o que é equidade, né? Equidade abrange vários aspectos. Eu vou citar alguns, né, importantíssimos, né? A equidade é uma vida íntegra, inteira, uma inteireza de coração. Tudo que é nosso é para o Senhor. Isso é um aspecto da equidade. É uma vida reta, andar em retidão e honestidade, em todos os aspectos. Vocês podem ver que essas características, elas se referem assim, por quê? Porque diz aqui: a todos os homens. Então, esse caráter de Cristo não é só para vivenciar dentro, junto com os irmãos, no convívio da igreja. É a todos os homens. Lá fora, os homens precisam ver: este é um cristão que tem equidade. Por quê? Para que ele queira Cristo. Nossa, eu quero ter esta mesma vida para mim. Então a equidade, irmãos, é um aspecto que precisa fluir para fora. É um testemunho que não fica aqui dentro só. Ele precisa ser na escola do jovem, no trabalho do irmão, na casa da irmã, em todo lugar. O que mais é equidade? É justiça, ter um coração justo. A gente vai ver em Hebreus o texto que trata e fala disso. Amar a justiça. E isso é equidade. Qual que é a justiça, irmão? Essa aqui, amor à palavra. Uma pessoa é conhecida que tem cuidado quando ele ama a palavra e diz: não, o que está aqui está certo, eu não vou fazer diferente, eu vou fazer o que está aqui. Isso é equidade, é equilíbrio interior do seu ser. Um outro aspecto, né, que parece assim que não tem nada a ver com, mas tem tudo a ver. É uma pessoa apropriada, é um ser apropriado e adequado para a vivência atual. Se nós cremos hoje que o Senhor está próximo e queremos ser preparados, precisamos ser adequados a esse tempo que vivemos. Em Cristo. Adequados e apropriados. Na experiência pessoal, na experiência como família, na experiência como igreja, estará adequado a este momento. Atento ao que o Senhor está fazendo e o que eu preciso fazer. Um outro aspecto é ser moderado, equilibrado nas coisas. Uma pessoa que tem equidade, ela é conhecida pela moderação. Uma pessoa equilibrada nas atitudes, equilibrada no que vai fazer, como vai se comportar, o que vai falar, o que não pode falar. Então, é um outro aspecto. A equidade, ela engloba várias características. E também um outro aspecto aqui é ser útil. Ser útil para o Senhor nessa geração. Porque por fim, irmãos, a fé sem obras é morta. Então não adianta
ter conhecimento da equidade, mas não ter vivência dela. O Senhor nos ajuda, irmãos, a ter vivência espiritual desse aspecto do nosso coração, da nossa vida. É uma preparação para a volta do Senhor, porque diz ali, perto está o Senhor. Temos que ser testemunhas de Cristo nessa geração. Porque se Ele voltar, nós, como igreja, como indivíduos de Cristo, como discípulos de Jesus, demos testemunho de Cristo. Que só Jesus seja glorificado. Toda a glória a Ele. Mas Ele quer viver isso em nós, irmãos. É uma experiência pessoal, primeiramente. Tem que gerar um fruto de testemunho disso em nossa vida. Vamos abrir aqui um outro texto. Vamos ler primeiro uma continuação aqui, irmãos. O irmão hoje falou de temer, ter medo das situações, mas o que diz a continuação? No versículo 6: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e coração de graças. A oração faz parte, irmãos. Nós vamos ver depois na igreja de Filipenses como ela surgiu. Ela surgiu por oração e por ouvir o Senhor e a sua palavra. Então, queremos isso na nossa vida? Sim. Então, primeiramente, Senhor, eu quero te buscar verdadeiramente. Buscar a tua palavra, a compreensão do teu querer, a prática do teu querer, e eu quero orar, eu quero buscar, eu quero ter intimidade com o Senhor. Ninguém atinge a equidade em Cristo sem isso. Sem busca, sem oração, não atingimos. Às vezes nosso nível de equidade está lá embaixo. Dentro da nossa casa, não somos aquilo que temos que ser. Por quê? Porque não estamos buscando Cristo a ponto de obedecê-lo e exercer aquilo que Ele quer, e aí mostrar a equidade de Cristo. Então, não precisamos ficar inquietos. Oremos ao Senhor. E aí vem algo importante: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vai haver paz, irmãos. A equidade traz paz. Uma vida de paz. Mais aspectos da equidade. Quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, então, a inteireza de coração, a retidão, a verdade, tudo que é puro, santidade, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. Aí por último tem o fazer. Não pode ficar só no nosso entendimento. É o que diz que a equidade tem que ser uma vida ali reta. Mas daí eu não sou reto. Não sou reto em casa, não sou reto no trabalho. Então eu vou fazer ali e ficou. Não, irmãos, nossa vida cristã, nesse último tempo, a igreja ela precisa manifestar a glória de Deus. Ela precisa mostrar, pelo seu poder, a vida de Cristo. Fazer o que Jesus fez, andar nas suas pisaduras. E o Deus de paz será convosco. A presença do Senhor, irmão. Teremos a presença do Senhor. Não precisamos temer, irmão. A presença do Senhor está conosco. Você crê nisso? Eu creio. A presença do Senhor está nesse lugar. O Espírito Santo movendo, falando no nosso coração, nos movendo. Agora vamos ali a um texto também de Hebreus. Hebreus 1. Hebreus 1, 8 e 9. Também a carta dos Hebreus fala algo em relação a isso, Diz aqui no versículo 8 e 9. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Aqui falando de Cristo, Cristo é o homem perfeito em toda a equidade. Tudo que você vê Ele fazer, Ele está completo, é totalmente reto, totalmente santo. Graças a Jesus por isso. Mas
Aqui diz que o cetro da equidade, os irmãos conhecem, sabem o que é um cetro? O cetro era um pequeno bastão que os reis antigos usavam, que mostrava a autoridade que eles tinham. Normalmente era de ouro, ou normalmente ele tinha na sua cabeça pérolas. Ele era de extremo valor, visto por todos, sempre estava à mão do rei quando ele tomava decisões, né? E ele usava esse cetro em direção às decisões que ele tomava. Ele erguia, ele mostrava, ele indicava o cetro. Então isso é um cetro. E a equidade, ela tem um cetro. Por quê? Por que cetro da equidade? Porque aí uma vida de equidade, se nós olharmos o Senhor Jesus, todos que o ouviam ficavam perplexos com ele. Como esse homem é um carpinteiro, mas olha o poder que ele tem de expulsar demônios. A vida manifestada de Deus em nele, pelo Espírito, dava a ele uma coisa, a autoridade. Jesus falava com autoridade, e ninguém podia detê-lo. Por isso é um cetro da equidade. Irmãos, se nós tivermos uma vida entregue a Jesus, humildemente vivermos diante dele, permitirmos o trabalhar, entregarmos as áreas da nossa vida, Deus dará a autoridade de Cristo em nós. Não é nossa autoridade, é a autoridade de Cristo. Vou dar um exemplo para os irmãos. Em casa, o marido, se ele tem equidade, ele vai amar a justiça. Então o marido tem princípios que Deus colocou para ele. Ordena a tua casa, serve a tua casa, traz provisão para a tua casa. Tudo isso é o homem. Você tem a autoridade da palavra para trazer, levar tua esposa, teus filhos a Cristo. Agora, se o homem não ama a justiça e não pratica as coisas práticas que lhe são devidas a fazer, a sua equidade é baixa. E quando a equidade é baixa, o que acontece? O marido não tem autoridade dentro de casa. Um exemplo. Não tem autoridade. Aí o marido vai repreender a esposa, mas você nem no aniversário da Bíblia. Eu não vejo o seu orar, buscar o Senhor. É um exemplo bem assim, simples, prático e difícil também, né? Nós maridos temos que temer a Deus. Porque as famílias hoje precisam de equidade. E é o primeiro que tem que estar na linha de frente é o homem. E a mulher junto. A gente pensa às vezes, irmãos, que as coisas práticas da vida, elas são, as pequenas coisas, são às vezes as que mais dão testemunho. As esposas em casa com os filhos, estão o dia inteiro ali labutando com o filho, corrige, ensina, e ninguém está vendo. Você está só lá, você acha, puxa. Irmãos, graças a Deus, porque às vezes aquela criança lá na frente você não sabe o que ela será, se você educar em Cristo. Ela vê a autoridade de Deus em você, porque você é uma pessoa centrada no Senhor. Um dia ela vai crescer e vai querer temer esse mesmo Deus. Vai entregar sua vida e Deus pode usá-la como Ele quiser. A gente às vezes não sabe o impacto das coisas. Eu vou contar um testemunho do meu avô, né? Ele, quando se converteu, a conversão dele foi muito radical, né? Muito forte. Ele bebia, fumava. Meu avô tinha uma vida devassa mesmo, muito terrível. No interior de Santa Catarina, no meio do mato, era agricultor, produtor, né, de porcos para vender. E quando se converteu, ele teve um amor genuíno pela justiça de Deus, né? A equidade rapidamente tomou posse dele. Ele já não queria mais fazer as coisas aqui que diz. Ele começou a odiar a iniquidade, e ele viveu muitos anos. E uma dessas experiências, né, que ele era rei do tiro. Vocês sabem que no interior tem muito disso, né? Pelo menos ali em Santa Catarina, Paraná, essa região, tem centros de tiro. Eles praticam tiro, né? E ele era rei do tiro nessa época aí que ele teve a conversão dele. Naquela região. Não, rei do tiro. Ele ganhou os campeonatos lá, então ele foi considerado rei do tiro da região. E quando ele se converteu, ele disse assim: mas isso não tem a ver com aquilo que o Senhor me chamou para fazer.
render meu tempo, minha vida a isso, tirar muito tempo dele, tirava ele de casa, muito tempo. Ele tinha 10 filhos. 10 filhos. O Senhor mostrou para ele, não, eu tenho um outro propósito para ele. Ele entendeu. E permitiu aquela integridade, aquela retidão fluir na sua vida. E ele disse, eu vou lá, cara, isso aí. Ele foi lá, levou sua arma, ele tinha umas coroas que eles davam, ele levou tudo lá. E disse, ó, está tudo aqui, eu não vou mais participar aqui. Foi uma zombaria completa. Muitos zombaram dele. Ah, virou crente agora não quero mais fazer nada aqui, não quero mais beber com a gente aqui. Porque não é só tiro, né, irmão? Você sabe que isso envolve muitas outras coisas, né? O tiro é só um pretexto para outras coisas ruins. Então, ele foi e falou, eu não quero mais, eu sou agora de Cristo, eu não quero mais perder tempo aqui, entregou, zombaram dele, muitos zombaram. E meu outro avô, que na época não era avô, né? Mas ele era amigo dele, ele era vizinho, as fazendas eram vizinhos. E ele viu, porque ele também tirava lá. E aquilo impactou ele. Ele disse, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? E ele, intrigado com aquilo, ele foi no meu avô e perguntou, mas o que você fez? Largar tudo isso aí? O que é isso que aconteceu com você? E aí meu avô falou de Cristo, ele falou da sua experiência de entrega de vida, e que ele não queria mais viver as coisas do mundo. E aquele meu outro avô, hoje avô, né? Ele ficou bem impactado e disse, eu quero ser Jesus. Eu quero ser Jesus. E se entregou aquele dia ao Senhor. Então, duas famílias vizinhas agora, os homens crentes, e aí converteu os avós e começou a converter os filhos, e Deus foi fazendo uma obra naquelas famílias. Às vezes a gente não sabe o impacto futuro, irmãos. O que aconteceu? Meu pai, que era, né? O Senhor falou para ele para casar com uma moça daquela outra família vizinha, que agora também era convertida, minha irmã se converteu também, jovens, meus eram bem jovens, se converteram. Olha como são as coisas, talvez nunca aconteceria isso. E eles casaram, e graças a Deus eu estou aqui hoje. Eu falo para a glória de Deus, irmãos, porque às vezes nós não sabemos o impacto das coisas nas gerações futuras. Sim, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Mas, irmãos, eu quero mostrar assim, o impacto de uma vida de cuidado. Se você rompe com o mundo e ama a justiça, Deus começa a mover seu propósito na tua vida. Deus moveu o propósito daquelas duas famílias, e hoje eu estou aqui pela misericórdia. Eu sou uma consequência de alguém que quis entregar a sua vida. Eu quero viver retamente. E meu avô era muito firme. Ele nunca mais viveu as coisas do mundo. Esses dias um primo meu escreveu uma carta aberta dele, né? E falou assim que ele, para a época dele, ele era um homem cheio de Espírito Santo. Ele profetizava sobre os filhos. Antes de morrer, o Senhor falou para ele, tinha câncer, o Senhor falou para ele, daqui uma semana você vai partir, chama teus filhos. Ele chamou todos os filhos, profetizou sobre cada um, sobre as nossas gerações, sobre netos. E falou para eles, amem o Senhor e vivam para o outro. Sejam retos, sérios na vida de vocês. Façam tudo com seriedade. Entregue sua vida para Jesus e vivam para o outro. Porque daqui uma semana nós estaremos com vocês. E deu uma semana de partiu. Exatamente. As experiências são, às vezes não vê o impacto geracional. Mas é assim, irmãos, tudo começa na minha vida, no meu cônjuge, na minha família, na igreja, e Deus faz seu propósito para fora. Então, que o Senhor nos ajude a ser assim, né? E as coisas são ensinadas. Com 18 anos, meu pai ajudava meu avô, meu pai se converteu, vivia com ele ali e tudo. Eles produziam porcos.
E meu pai era o mais velho ali, ele ajudava muito meu avô, junto com os outros irmãos. Né? Aí chamaram ele para o serviço militar naquela época, em 1945. Graças a Deus meu pai não foi para a guerra, foi um ano depois. Ele chamava muita gente do sul para o Rio de Janeiro para servir. Ele foi um ano lá, de trem, na época não existia, era tudo trem, né? Foi para o Rio de Janeiro, serviu lá. Até acontece a experiência com o Mirone. São coisas que impactam a gente, irmãos, que não são para a glória de Deus, mas para mim impacta muito para viver a vida de Cristo. Aí meu pai estava lá quase terminando aquele ano do exército, e ele virou cabo, corneteiro, né? Se aproximou muito de um dos generais lá, e esse general falou para ele: olha, eu quero que você seja meu pajem de guerra, né? Ajudador. Os generais têm uma pessoa que está muito próximo deles, fazem tudo, né? Eu quero que você seja essa pessoa. Fique aqui, você pode fazer todos os cursos que você quiser, você pode subir como oficial aqui, você vai ter uma carta aberta para subir no exército, né? Ele deu essa possibilidade para o meu pai. E meu pai nessa época já era um homem firme no Senhor, né? Cria, era um jovem, né? Jovens, escutem nessa experiência, eu acho que vai ajudar vocês. Aí ele ficou perplexo: e agora? Eu não posso tomar essa decisão sozinho. Por quê? Porque eu moro na casa do meu pai, eu trabalho junto com ele, estou sujeito ao meu pai, eu só tenho 18 anos e eu não posso tomar uma decisão por mim mesmo. Mas o que fazer? Faltava pouco tempo. Ele escreveu uma carta e mandou para mim. Só que naquela época, irmão, não é que nem hoje, né? Você escreve no WhatsApp aqui, no próximo segundo você lá do outro mundo, do lado do mundo, está vendo e vendo. A carta, naquela época até alguém falou que acho que nem adulto existia, né? Eu não sei como era, tudo por trem, né? Então essa carta talvez semanas levou. E o que aconteceu? Meu pai temeu a Deus e disse: eu não vou tomar decisão nenhuma sem o meu pai falar. Apesar de estar muito desejando, né? Aí a carta não chegou de volta. E graças a Deus meu pai não me teve. Ele falou para o general: eu não posso ficar aqui. Eu não tenho direção de Deus para ficar. Eu não tenho mais resposta para mim. Eu não posso agir por mim mesmo. Ele não ficou. Ele voltou para casa, continuou produzindo porcos com meu avô, até que veio uma casa com minha mãe, casou com ele, aquela outra experiência, e gerou-se uma nova família. Irmãos, uma vida de cuidado, ela impacta lá na frente. Você não está vendo hoje? Jovem, os jovens estão aqui, vocês não veem hoje. Lá na frente vocês vão entender: puxa, o Senhor não permitiu fazer isso e aquilo, porque hoje Ele quer me usar, hoje Ele está fazendo isso com a minha vida. Então entrega o caminho ao Senhor, permita uma vida de equidade, hoje, cedo na tua vida. Eu nunca imaginei estar aqui, irmãos, nunca imaginei servir os irmãos, nunca imaginei o que o Senhor ia fazer comigo, mas eu temia, eu queria o mesmo temor do meu avô, o mesmo temor do meu pai, de permitir geração de retidão na minha vida. E hoje ainda preciso, tem muito ainda a melhorar, muitas coisas, mas eu quero. Você quer, irmão? Queira. Porque aí Deus vai mover segundo o seu propósito. Tudo depende da nossa entrega, irmãos. Se a gente não se entrega, não vai funcionar. E é uma geração de autoridade. Vamos ver uma experiência de Esther. Esther passou uma experiência assim, né? Ela foi provada. Ela é um tipo de Cristo, né? Teve que realmente dar-se completamente. Esther capítulo 4. Os irmãos conhecem essa história, mas vamos ler alguns aspectos aqui que tem a ver, né? Versículo 11. Então os irmãos sabem que Amã, que tipifica a carne, ele
fez todo um ardiloso esquema com o rei Assuero para destruir os judeus, acabar com o povo judeu, que estava ali, naquele cativeiro, na Pérsia. E Esther estava ali como rainha, era a rainha do rei. E aqui no versículo 11, vamos ler o primeiro versículo 8, né? Também lhe deu a cópia da lei escrita de se publicar em Suzã para os destruir, né? Destruir os judeus, para que ela mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. De repente essa carta cai na mão de Esther, né? Veio, pois, Atá e fez a saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Mardoqueu tipifica o Espírito Santo, que foi movido a enviar para Esther essa carta de Esther: o nosso povo está em perigo de morte, de destruição. Então falou Esther a Atá, mandando-o a dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o quê? O cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamado para ele ao rei. Até ontem a Raquel comentou que esse rei, ele também era chamado, se não me engano, Xerxes, né? Mas aqui na palavra está com Assuero. Era um rei terrível, muito violento, muito complicado. E Esther era sua rainha, sua esposa. Pensa o coração de Esther nessa hora. Olha o que ela falou: meu Deus, se eu não for chamado e eu entrar naquele hall e aquele homem não me estender o cetro, é a minha morte. Aí, cuidado, irmãos, tem a ver totalmente com a renúncia do nosso ser. Se eu não estou adequado a alguma coisa, Senhor, eu me rendo, eu preciso que o Senhor me adeque. Se na minha casa como marido eu não estou adequado, Senhor, me adeque. Se como esposa eu não estou adequado, Senhor, me adeque. Se como filho eu não estou obedecendo, não estou adequado, me adeque, Senhor. Se na minha empresa eu não sou um testemunho de equidade, Senhor, misericórdia. Se na sociedade eu não sou conhecido como cristão, como os de Antioquia eram conhecidos, misericórdia, tenha misericórdia. Foi um crivo para ela. E agora? A situação está comigo, eu vou ter que ir diante dele. Ela temeu. Temores vieram a ela, com certeza. Ela conhecia esse homem. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então Mardoqueu, que tipifica o Espírito Santo, irmãos, o Espírito que nos guia, graças a Deus. Você quer que o Espírito Santo guie a tua vida? Ele vai te falar: irmão, vamos por aqui que é o caminho de iniquidade. Daí Mardoqueu falou para ela o que aqui? Então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo, lá dentro, coração, irmãos, que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Não pense que você vai livrar a tua vida só. Não, aqui tem uma coisa bem clara: Esther, não seja egoísta. Quebra o teu ego. Agora é hora de quebrar o teu ego. Não queira viver por você mesmo. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte será para os judeus. Mas olha, isso aqui é muito importante, irmãos, esse último trecho. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Aqui nós estamos dizendo: é você que Deus quer adequada e apropriada para esse momento, essa dispensação. O Senhor fala para nós hoje como indivíduos, discípulos de Cristo e como igreja de Cristo: vocês hoje são testemunho de Deus nessa cidade, nesse país. Existe um compromisso de responsabilização. Equidade é quando você olha para uma pessoa e sabe: puxa, essa pessoa é responsável, posso confiar algo a ela.
essa pessoa não tem equidade, não há condição de confiar no lugar de fazer. Vocês veem, irmãos, como é sério o coração inteiro para o Senhor. O Senhor quer contar com cada um dos irmãos, cada um. O dom que o irmão recebe do Senhor, com a sua entrega de abençoar os irmãos, abençoar no trabalho, abençoar na faculdade, pregar na faculdade. Deus quer contar com todos. Mas precisa ter equidade, irmão, senão não tem autoridade. O que acontece é que na faculdade, às vezes, que nem esses dias vocês estavam me contando, lá tem um líder de um grupo de jovens que se unem na faculdade, lá tem vários grupos, lá que vocês conhecem. Aí um deles, lá é mais líder e tal, mas aí quando se percebeu a vida dele, não estuda direito, não vai bem. Aí se pergunta, que autoridade ele tem para ficar ali, às vezes fala coisas que o cara não vive. É sério, né? Que autoridade ele tem? As pessoas nem ouvem ele direito. Mas que? Ele é líder, mas ele não estuda, não passa em nada. Já está 4, 5 anos na faculdade, ele está muito à frente. Irmãos, vocês entendem? Tudo é uma questão prática na nossa vida. Nada pode ficar só aqui. Eu tenho tanto entendimento da Bíblia. Eu sei que o homem tem que fazer isso, isso, aquilo, mas não faz. Um dia, minha esposa é testemunha. Eu não era um homem tão temente, não lia tanta Bíblia. Um dia ela falou para mim, Paulinho, você se desperte, marido. Busca o Senhor. Nós estamos tendo filho, as coisas na casa estavam meio conturbado. Você se desperta e começa a buscar o Senhor. Reúna com os teus filhos toda semana. Busca a vontade de Deus para eles. Eu tive que aprender essas coisas, irmãos. Tive que aprender, é verdade. Aí eu comprei um violãozinho. Ela falou, compra um violão, como é que eu pelo menos aprenda algumas notas para cantar 1, 2 cantos com teus filhos. Aquilo para mim foi a morte. Meu Deus, eu não sei tocar, eu não sei fazer. Meu Deus, peço misericórdia. O Silas aprendeu depois, graças a Deus. Mas irmãos, daí o que eu fiz por temor ao Senhor? O que minha esposa falou, ela falou um conselho, irmãos. Ela mostrou. Olha, você precisa disso aí. Se você quer passar a vida inteira e Deus não te usar, doeu para mim, irmãos, doeu. Mas graças a Deus por isso. Eu fui lá, comprei o violãozinho, aprendi 3, 4 notas, e nos cultinhos que eu fazia com eles, eu cantava 3, 4 cânticos, sempre os mesmos. Graças a Deus. Mas cantava, eles louvavam, eles adoravam. Para mim, talvez era maçante, sempre os mesmos 4, né? Mas para eles, graças a Deus, creio que surtiu efeito. Glória a Deus. Eu estou dando esse exemplo para a glória de Deus, irmãos. Mas eu precisei aprender, olha, você é homem nessa casa, você tem que estar apropriado para esse tempo, para essa família. Jesus. Doeu. Eu creio que a Esther doeu muito isso aqui. Olha, Esther, você é a mulher apropriada para esse momento. Deus nos pergunta, irmãos, cada um de nós, marido, você é apropriado para Deus nessa família hoje. Esposa, você está apropriada para a sua família hoje, nos teus afazeres, seguir o princípio de Deus. Filho, você é apropriado nesse dia, jovem, você está obedecendo teus pais, você está temendo a Deus. É a pergunta que o Senhor nos faz. Para cada um de nós aqui, na sua condição. No seu trabalho, irmão, você tem que estar apropriado de Deus ali naquele momento, para servir, para trabalhar de verdade. Olha, precisa, irmão. Não podemos ser frouxos. Homens, nós não podemos ser frouxos. Ontem eu falei para o Miro, às vezes a gente vive uma geração que os homens parecem que afrouxaram nos princípios de Deus. Aí as mulheres estão indo para frente, não, elas têm que seguir junto, lado a lado. Elas são iguais, mas elas precisam também ter os seus princípios para seguir. Que sejamos homens e mulheres de Deus. Amém? Desejo isso. Desejo isso. Eu vou seguindo aqui que eu não quero passar do horário que o Miro deu. Então, olha a experiência aqui da Esther. Ela temeu. Ela disse, não tem outro caminho, eu preciso me render ao Senhor. Não posso fugir.
O meu povo vai morrer se eu não fizer nada. Por isso que era um tipo de Cristo, irmãos. Cristo se rendeu totalmente por nossa cruz, irmãos. Tudo Ele deu. Tudo. Ele é maravilhosamente. Cristo tem toda a equidade. Graças a Deus. Mas Ele quer que nós tenhamos também, irmãos, a vida de Cristo que está em nós hoje. Então existe uma responsabilidade. Esther assumiu a responsabilidade, graças a Deus. Olha o que ela falou aqui. Então disse Esther que tornasse a dizer Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. E ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Vai e ore. Eu vou orar aqui. Vamos jejuar. O Senhor vai me dar coragem e eu vou entrar na presença de Deus. Se eu morrer, eu morro. Mas o que? Eu vou fazer a vontade de Deus. Esse é um dos grandes segredos da vida espiritual. Se Deus nos fala para fazer algo e está aqui, a gente tem coragem e dizer: não vou temer, eu vou fazer, porque Deus vai cuidar do resto. Eu vou cumprir, Deus vai cuidar do resto. Não precisa temer. Assim são todas as áreas da nossa vida. A gente tem temores. Se eu render essa área da minha vida, o que vai ser? Meu Deus, não vai dar certo. Só cumpra a palavra de Deus. Deus se responsabiliza com todo isso. Porque Ele ama aos que amam a sua vida. Aos que cumprem a sua vida. Ele ama e vai dar todo o respaldo que precisa. Jovem, seja obediente hoje ao teu pai, cumpra esta lei. Honra teu pai e tua mãe para que vivas bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se você honrar teu pai, se você obedecer teu pai, eu tenho certeza que você vai viver muito tempo e vai ser usado por Senhor. Não há dúvida. Não há dúvida. Essa geração jovem precisa realmente desse incentivo de fé, de coragem, de amor. Por quê? Porque o tempo é mau e se o Senhor tardar um pouco vai ficar muito difícil nessa temporada. Então, irmãos, nós precisamos hoje abraçar a equidade da nossa vida. Hoje. Se você tiver, se o Senhor está falando no seu coração, alguma área que você não está comprometido com a equidade, renda-se hoje. Eu vou abrir no final aqui, se alguém quiser oração, venha, nós vamos orar. Deus liberta. Eu creio nisso. Quando eu tinha ambição no meu coração, já era crente, só que meus irmãos eram grandes engenheiros, eu queria ser igual a eles, eu queria amava o dinheiro ainda, tinha uma ambição no meu coração, um espírito mal que vivia em mim. Eu só fui liberto o dia que eu reconheci: eu preciso entregar isso hoje, não posso mais seguir com isso aí na minha vida, porque senão o Senhor não vai cumprir o propósito da minha vida. Eu fui lá, entreguei minha vida, fui à frente. Irmãos, orem para eu ser liberto disso aí. Os irmãos oraram para mim, nunca mais a missão foi embora da minha vida, graças a Deus. Não tive mais ambição para ser nada. E assim me entreguei ao Senhor, e pela sua misericórdia somente o Senhor me moveu a servir. É assim, irmãos. É a experiência que o Senhor move a cada um. Cada um tem essa experiência. Nada é igual. Nós precisamos crer que o Senhor faz, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor cuida de nós. Amém? E aí ela fez. E olha como o Senhor tomou Mardoqueu, foi e fez conforme a tudo quanto Esther ordenou. E sucedeu, pois, que no 3º dia Esther se vestiu com trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de fronte do aposento do rei. O rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de fronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Irmãos, a vida de equidade, ela traz doçura de Cristo às pessoas que estão vendo. As pessoas, diz lá em Atos que a igreja alcançou graça diante dos homens ali de Jerusalém, porque viviam a palavra na sua vida. Então ela alcançou graça. E o rei, que ele fez? Estendeu para Esther o cetro. Glória a Deus, que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Olha,
Maravilha, ela se subjugou à autoridade de Deus primeiramente. Graças a Deus. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Olha, irmãos, como uma vida de cuidado abre as portas. O que você quer, rainha? Ele não só estendeu o cetro, permitindo que ela entrasse. Ele perguntou: o que você precisa? Aí Esther viu o poder de Deus. Ela disse: Deus é bom e poderoso. Agora eu vou falar o que eu preciso. E ele ainda disse: até metade do reino se te dará. Imagina metade do reino da Pérsia. Ele queria dar para ela, se fosse necessário. Deus é tão bom, irmãos. Deus vai abrir todas as portas necessárias. Se a gente temer a Ele, se a gente amar a Ele, e se a gente quiser uma vida de cuidado em nossa vida. Deus vai abrir as portas em tudo, na nossa casa, com nossos filhos, no trabalho, onde andarmos, na faculdade, no nosso dia a dia. Deus vai abrir portas de vida. Vamos crer nisso, né? Depois, e disse Esther, aí ela disse: olha, se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com a mão um banquete que ele tem preparado. Então disse o rei: fazei apressar a mão para que se atente ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e a mão o banquete que Esther tinha preparado, disse o rei Esther, do banquete do vinho: qual é a tua petição? Olha só, irmãos, agora inverteu. Quem deu uma ordem agora não foi o rei, foi Esther. Olha, eu vou fazer um banquete, eu quero que vocês venham. Veja a autoridade, irmão. A autoridade, ela se sujeitou, se rendeu, a autoridade passou para o lado dela. Ela disse: ei, eu vou fazer um banquete, eu vou convidar e eu preciso falar algumas coisas para vocês. Mais ou menos isso, seguindo a história. E ele, o que ele fez? De novo ele falou pela segunda vez: qual a tua petição? O que você quer? Eu vou te dar metade do reino se você quiser. Segunda vez. E se a gente ver mais para frente, ele vai falar uma terceira vez. Se eu não me engano, ele vai falar mais uma vez: olha, o que você quer, Esther? Aqui no capítulo 7. E vindo, pois, o rei com a mão para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei Esther, no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rei Esther? E se te dará. Qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Então respondeu o rei Esther e disse: se, ó rei, achar graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como petição e o meu povo como meu desejo. Aí Esther pode abrir para ele: olha, o que eu preciso é o seguinte: eu dou minha vida para esse povo que eu amo, mas que esse povo viva e não seja destruído. E tal foi a autoridade envolvida ali, que depois o rei disse: tá bom, então faça uma carta para todo o reino, cartas, envie-se, dizendo que os judeus não serão mais mortos. Eu revogo aquela lei antiga de Amã. E diz aqui no versículo, capítulo 8, versículo 2, um pouco à frente, irmãos, diz assim. Aqui é o ápice, né? O ápice da vontade de Deus cumprida. E tirou o rei o seu anel. Ele tem aqueles anéis de selar. Antigamente se usava também, né? É um anel de selar, assim, que selava as cartas. Todo mundo que visse aquele selo: opa, isso aqui é do rei, isso aqui precisa ser feito. E o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lhe lançou aos seus pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. E se nós vemos depois no versículo 8, diz assim: escrevei, pois, aos judeus como parece bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o nome do rei não se pode revogar. Aleluia! Foi revogada a lei antiga e o povo judeu foi salvo. Glória a Deus, irmãos. Assim é na nossa vida. Se nós entregamos uma área do nosso coração que não está boa, não tem integridade, não tem interesse, está agindo errado, só entregue, que vai vir uma lei de Deus que vai entrar ali, vai limpar, vai curar, vai purificar, vai trazer o caminho correto. Aqui, Amã e toda essa experiência significa a obra da carne, que é contra a obra do Espírito. Muitas obras da carne, irmãos, podem estar querendo mover nosso coração. Nós temos que ter em humildade a
rendição a Cristo, para que aquilo seja limpo, retirado, expulso e vencido, em nome de Jesus. Amém. Você crê nesse poder? Amém. Deus, pelo Espírito Santo, tem esse poder de mover isso em nós. Mas tudo, irmãos, depende da nossa rendição. Tudo. Não adianta. Se eu tenho um problema na minha casa e eu não me rendo, não vai mudar absolutamente nada. Se eu não tiver o primeiro passo, fazer que nem esse texto, eu vou me render. Buscar o Senhor, orar, Senhor, eu preciso mudar isso na minha vida. Não posso seguir assim. Senão não vai ter vitória no final. Senão não vai ter promessa no final. É assim que funciona a nossa vida. É prática. É rendição. E assim o Senhor vai nos preparar para a volta de Cristo. Nós vamos estar cheios da virtude do alto. Vamos ser adequados. Né? Eu creio, o Senhor está nos preparando. A obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Na tua casa, na minha vida, na tua vida, Ele é fiel para completar. Só se renda. Só precisamos nos render. O Senhor faz isso. Só precisamos assumir a responsabilidade. O Senhor vai fazer. E ainda, para finalizar, eu quero só... Tem mais algo aqui, mas acho que não vai dar tempo de passar tudo, mas eu gostaria de dar um exemplo da formação da equidade. Como nós começamos com os filipenses, né? Vamos voltar ali, em Atos, capítulo 16. Como surgiu a igreja dos filipenses? Por que tão rapidamente essa igreja se tornou uma igreja que tinha a equidade, que foi exortada? Olha, a equidade que você tem, que você está alcançando, ela precisa ser vista lá fora. Porque ela se formou de uma forma muito simples e singela de entrega. Capítulo 16, versículo 11. Paulo estava ali naquela situação, para onde eu vou, para onde não vou, e veio uma visão para ele, segue para Macedônia, vai para Macedônia. E ele temeu a Deus e foi. E aí chegou no capítulo, versículo 11, 16, 11, diz assim: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e tivemos alguns dias nessa cidade. A Grécia, irmãos, ela era dividida na época em duas partes. A Macedônia, a parte norte da Grécia, onde estavam todas as cidades mais pobres financeiramente. Eram irmãos mais pobres. As cidades eram mais simples, havia uma vida muito mais simples nessa questão. E a parte sul da Grécia era onde estava a riqueza, onde está Atenas, onde está Corinto. Ali era a parte rica. E esses macedônios receberam a palavra rapidamente. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Tudo inicia com oração, com entrega, com busca ao Senhor, com intimidade com Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Nós não vamos alcançar nada sem desejar o Senhor ardentemente. E, acertando-nos, falamos às mulheres que eles se ajuntaram. E tinha uma mulher ali, irmão, chamada Lídia. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus. Ela já estava servindo ao Senhor, mas ela precisava de um toque poderoso do Espírito para cumprir o propósito da vida dela. O que ela fazia, irmãos? E servia a Deus e nos ouvia. O que é ouvir, irmãos? Ouvir tipifica na palavra isso aqui. O que é falado disto, eu quero ouvir e praticar. A palavra de Deus. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Olha Deus. Se a gente se rende, irmãos, o Senhor faz todo o resto. Ele abre o coração, Ele faz compreender, Ele faz entender o que tem para frente. Aí Deus faz tudo. E assim foi. E depois que foi batizada, ela creu no Senhor. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que o Senhor é fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. Assim iniciou a equidade da igreja de Filipos. Busca do Senhor, oração e busca de ouvir a palavra de Deus. O coração dela foi aberto para o que Paulo pregou. Com certeza Paulo pregou a eles se converteram.
Ela foi uma, e assim começou a igreja de Filipos. Então, irmãos, queremos equidade, então precisamos de joelho no chão. Joelho no chão e ler a palavra todos os dias. Senhor, eu quero a tua palavra, eu amo a tua palavra. Me faz compreender a tua vontade. Querer saber, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. Com toda inteligência e sabedoria espiritual. E assim foi o início. E eles rapidamente foram inundados por esse amor. Se formou uma vida de irrepreensibilidade naquela igreja, de serviço. Até que vamos ver agora uma formação pessoal, de alguém pessoal da igreja. Está em Filipenses 4, irmãos. Vamos passar para esse texto já. Então nós vemos agora a experiência numa pessoa da igreja de Filipos. Os irmãos conhecem essa vida. Então no capítulo 4, versículo 14. Aqui diz assim: todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Paulo viajava muito, pregava o evangelho, e a igreja de Filipos tinha um testemunho de dar suporte financeiro a Paulo. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito a dar e receber, senão vós somente. Aqui já tem uma experiência da coletividade da igreja de Filipos, que fluía num serviço. Diz lá, Paulo diz deles: os macedônios se deram primeiramente ao Senhor e depois aos irmãos, se deram as vidas. Então eles davam, e eles tinham um grande testemunho que gerou na vida deles. O testemunho financeiro, irmãos, é a área que mais pega em nossa vida. Olha só, eles tinham um testemunho. Nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao dar e a receber, senão vós somente. Um dos maiores testemunhos de equidade nos nossos dias é uma vida financeira reta. E aí pega, irmão, para mim, pega para qualquer um. Não é verdade? A hora que essa parte aperta, a gente mostra o que é. É verdade, irmãos. Você pode ver, se você pegar Atos, a primeira igreja, qual foi a primeira grande prova da igreja? Analise e Safira. Vamos esconder uma parte aqui, não vamos dizer que é tudo isso aí que a gente conseguiu vender e tal, vamos dar só uma parte. Não mintamos ao Espírito Santo. Isso é parcialidade. Isso é parcialidade. Não podemos, olha, irmãos, se tem uma área que a gente tem que ter cuidado é na área financeira. Quando eu comecei, primeiro curso de casados, quando chegamos em Curitiba, o irmão João ministrou, nós estávamos como casal, ele falou assim: quem tem problema na área financeira e não tem cuidado nesta área, terá provavelmente problemas em quase todas as outras áreas da sua vida. E naquela época eu temi e disse: meu Deus, aquilo foi forte para mim. Aí eu falei para eles: Elisa, vamos se organizar nessa área. Senão... E claro, né? Nossas experiências também, tivemos bases e dificuldades nessa parte. Mas olha só, depois com o caminhar, né, depois servindo a muitos casais com o curso, a gente foi realmente comprovar que era assim. Porque na maioria das vezes, quando você vinha um problema, estamos com esse problema, aí você vai acertar no final, onde vai dar? Na área financeira. Ali tudo começa. E aí, o problema na área financeira não é só a escassez. O problema também, às vezes, é o muito. Também é um problema. É um problema igual. Irmãos, tudo é uma questão de equidade, chama-se equilíbrio. Se você tem muito, então Deus te deu muito para quê? Para granjear amigos, como a palavra diz em Lucas. Para usar no reino de Deus. Não é para usufruir só para você. Não quer dizer que você não pode ter um bom carro, pode ter uma boa casa, amém. Mas tudo isso tem que ser para o reino. Se não for usar para o reino, nada adianta. Isso é equidade, irmãos. É equilíbrio. É usar o dinheiro para o Senhor.
E os pobres também, os que têm menos, não é diferente. Aquilo que eu tenho é para o Senhor. Esses filipenses eram pobres, mas ele... Mas ele pode ser um pouquinho mais fácil. Os irmãos perguntam. Os filipenses, eles eram pobres, mas eles deram a Paulo. Paulo está precisando lá, ele está lá em Corinto. Irmão, Epafrodito, pega esse dinheiro aqui, fizemos uma oferta. Os ricos, talvez tinha algum ali, ajudou. Os pobres também, cada um deu. E o dinheiro se levou a Paulo. E Paulo dá testemunho deles. Olha, graças a Deus pela família de Epafrodito. Olha o que diz aqui diante, aqui, ó, no versículo 16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Irmãos, no final é o que? É vida de Cristo para a vida da igreja de Filipos. É vida de Cristo para nossas vidas, irmãos. É a glória de Deus vista na vida dos irmãos. E aí ele diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Aleluia. Houve um suprimento na vida de Paulo para ele seguir a obra, irmãos. Veja a importância dessas coisas. E aqui Epafrodito, ele serviu. Tem outro texto lá que diz que Paulo ia devolver ele. Acho que deixa eu ver se eu acho aqui. Ele ia devolver ele para os filipenses, porque ele ficou muito doente. E agora, o que tem que fazer com ele? Está aqui no capítulo 2, volta uma página para trás. Capítulo 2, 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto minhas muitas saudades de vós todos, estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. Irmãos, olha aqui, uma pessoa que tem uma experimentação de cuidar de sua vida, Deus se apieda, tem piedade. Quando passamos lutas, Deus vai ter piedade de nós. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou enviar mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com todo gozo e tende-o em honra. Não é a honra humana, irmãos, não é a honra para a glória própria, é a honra de Cristo em você e em mim. A equidade gera isso, irmãos, gera honra a Cristo através de você. No final, a honra é toda dele. Mas a tua vida é beneficiada com o amor e poder de Cristo. Porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Ele rendeu a sua vida, quase morreu, levando aquela beneficência para Paulo, mas chegou lá, ficou doente, mas o Senhor restaurou. Deus restaura tudo, irmãos. Deus cuida de tudo. Deus sabe o que precisa fazer na nossa vida. Mas a nossa responsabilidade nunca nós vamos poder nos abster de sermos fiéis, idôneos, tementes a Deus e que tenham equidade. E para finalizar, só vou mostrar mais um texto aqui do testemunho que é dado, aos Coríntios, 2 Coríntios 9. Isso aqui é um exemplo, irmãos, da frutificação, da equidade, da formação e da frutificação da equidade na vida pessoal do homem, Epafrodito, e da igreja. Agora o coletivo de todos trabalhando assim, os Filipenses, capítulo 9, 1 a 4. É o texto que eu até citei antes, só que aqui tem alguns detalhes a mais. Olha só, agora Paulo está mandando uma carta para os Coríntios, que era a parte rica, lá embaixo da Grécia. Eles não tinham alcançado ainda, irmãos, esse testemunho de equidade. Aí ele diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque pensei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia, que é a região rica embaixo, está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Sabe quem ensinou a igreja
de Corinto a servir nesse ministério de dar e receber foi Tito. Paulo enviou Tito lá. Tito, faz o seguinte: vai a Corinto e ensina esta obra a esses irmãos. Por quê? Porque eles são ricos e eles precisam aprender a dar e receber. Tito foi lá, os ensinou, e aqui Paulo está dizendo já que eles abraçaram. Olha, os macedônios vão vir aqui e eles vão ver o testemunho de vocês. Glória a Deus! Vocês aprenderam também, como eles. É todo mundo igual. Os ricos dão, os pobres dão. É assim. Deus não faz acepção entre rico e pobre. Olha só. E depois, a fim de acaso os macedônios vierem comigo, vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos de nós, para não dizermos deste firme fundamento de glória. A questão de dar e receber, irmãos, isso é um firme fundamento de glória. A área financeira é um firme fundamento de glória. E Paulo disse a eles: olha, eu creio que eu vou aí, os macedônios, os filipenses vão vir comigo, e eles não vão me envergonhar, porque eles vão ver que vocês estão fluindo no mesmo serviço. Glória a Deus. Vocês veem, irmãos, o impacto. Agora, um testemunho de uma igreja. É isso que o Senhor quer gerar. Quer gerar a manifestação da glória de Deus na igreja, fluindo para o mundo, e individualmente também. E assim foi, né? Isso aconteceu, e eles se davam ao Senhor, eles se deram ao Senhor completamente. Então houve esse testemunho da igreja de Filipos. Ficou muito claro que eles eram homens cheios de temor. Diz aqui, os irmãos não precisam abrir, mas diz assim: também, irmãos, nós fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve a abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram ao Senhor. Lembra de Esther: eu mesmo vou ao Senhor, vou obedecer ao Senhor, vou ter uma vida de piedade, primeiramente ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe esta graça entre vós. Então aqui está a ordenação: Tito, os macedônios lá se entregaram primeiro ao Senhor e depois se entregaram aos irmãos, aos santos. Vai lá e ensina os coríntios a mesma coisa. Coríntios, se deem ao Senhor e se deem aos santos. E os coríntios aprenderam, graças a Deus. E nós temos aprendido, estamos aprendendo. Eu estou aprendendo, você está aprendendo. A questão financeira aqui é um exemplo que eu dei, porque é o exemplo que a Bíblia cita com muita ênfase e poder, né? E é uma área que pega a todos nós. Então, que nós aprendamos, irmãos, não só na área financeira, é a área da família, é a área como jovem, como idoso, continua servindo ao Senhor e cuidando ao Senhor da tua vida. Todos nós, irmãos, nas nossas áreas, precisamos uma vida de cuidado que seja manifesta nesse tempo. Amém, irmãos? Amém. Desejamos isso? Amém. Eu desejo que o Senhor faça essa obra em mim, faça essa obra em ti, né? Se você precisa de oração, eu creio assim, irmão, amigo, né? Vejo, né? Não precisa ser nesse momento, mas se depois do culto, olha, peça oração. Se Deus, nesta manhã, o Espírito Santo te falou nesta manhã, e tem uma área da tua vida que não tem equidade, ou tem equidade está lá no pé, entrega hoje isso ao Senhor. Não deixe para frente. Se a tua área financeira tem um problema, entrega hoje ao Senhor. Se a tua área interior do teu coração há egos que você não consegue largar, entrega ao Senhor. Se há planos, às vezes nós damos muito mais valor aos nossos planos do que à vontade de Deus. Se meu pai tivesse dado atenção ao seu plano, eu não estaria aqui hoje. Ele deu atenção ao plano de Deus, obedeceu a palavra. A palavra diz: honra teu pai. Então eu vou honrar
E graças a Deus que não vou. Senão eu não seria o último dos 10 filhos que eu tenho. Isso, irmãos, para a glória de Deus nos impacta, nos deve levar, Senhor, muda a minha vida, aquilo não está legal, não está bom. Minha família está com problema, eu não sou o homem que eu tenho que ser. Não sou dedicado ao trabalho como tem que ser, não me dedico a estudar como tem que estudar. Jovens dediquem a estudar, a ter uma profissão, para seguirem firmes, poderem criar uma família, sustentar suas casas. Isso é interesa, e isso é retidão, não está errado. A gente tem que fazer bem aquilo que a gente foi dado a fazer. No trabalho, seja um profissional bom, tenha testemunho, isso é certo, não é errado. Porque tudo isso vai reverter para a glória de Deus. Amém? Se você deseja oração, fique na liberdade. Né? Os irmãos podem orar. Né? O irmão deseja conduzir. Amém, pessoal. Deus vai te ajudar. Vem aqui, eu te vou orar para você. Se você precisa, irmão, venha. O irmão Mir, irmão Anderson, os irmãos vão orar para você. Olha, irmãos, a gente não pode seguir com a nossa vida como a gente acha. Eu lembro que quando eu estava desempregado, 8 meses já em Curitiba, veio uma grande tentação. Eu falei, Elisa, vamos para o Senhor, de repente é para sair daqui, não sei. Daí Elisa falou, não vamos ter paciência aqui, Deus sabe. Veio uma proposta aqui em São Paulo, me lembra? Para trabalhar aqui numa fornecedora. Eu disse, puxa, mas São Paulo tem igreja, eu vou. Aí ele disse, não, quem disse para nós ir? Mas tem igreja, o Vitor lá, a gente pode reunir. Eu disse, não, o nosso lugar é aqui. Ela fez eu lembrar, quando a gente subiu aquelas escadas, ela falou assim, o Senhor falou, é aqui que vocês vão ficar. Eu disse, meu Deus, é verdade. Eu me arrependi, nem aceitei a entrevista. Irmãos, a gente não pode se mover sem que não tenha uma clareza de Deus. Deus pode mudar o propósito ou deixar ele cumprir o que o Senhor quer. Isso é verdade. Experiência própria minha, da minha humilhação. Tive que me humilhar para isso, é verdade, eles têm razão. Misericórdia, Senhor, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui. Não deu uns meses eu estava empregado. Deus sabe o que faz. Mas tudo depende da nossa rendição. Vamos orar para os irmãos que estão aqui. Os irmãos, meu amigo, irmão Anderson. Se você precisar, não deixe passar hoje. Não deixe passar hoje. Porque senão o teu caminho pode mudar. Queira hoje ter cuidado do teu coração. Amém?